Olá pessoal, colegas aí da Engenharia Civil. Para quem está fazendo esse período aí, a disciplina de Cálculo 1, alguns colegas aí pediram para eu dar uma olhada aqui nessa lista de exercício e se eu pudesse dar um auxílio também, né, nessas 30 questões aqui de limites, né, que é o assunto inicial de Cálculo 1. Então, assim pessoal, eu vou resolver aqui a partir de agora essas 30 questões. E caso o professor Fábio, né, que é o professor responsável da disciplina, me autorize a postar no nosso YouTube, lá no nosso canal do YouTube da Engenharia Civil, eu irei fazer assim, tá bom? E antes de a gente começar, eu vou colocar aqui para vocês relembrarem, né? Com certeza o professor já deve ter falado isso em sala, né? Os produtos notáveis, né? O quadrado da soma, o quadrado da diferença, a diferença dos quadrados, a diferença dos cubos e a soma dos cubos, né? Em algum momento a gente vai acabar utilizando aqui na resolução desses limites aí, tá bom? Então vamos lá começar, né? Com a questão 1. Vou fazer tudo na ordem aí, tá? O passo a passo para a gente resolver tudo aí, tá bom? Então, a primeira questão diz assim, que o limite de 6x menos 7, quando x tende a 2, qual vai ser? Então, no estudo de limites, a primeira coisa a ser feita para você fazer uma análise posterior é substituir direto a variável. Lembre que isso aqui não é uma igualdade. O x está tendendo ao número 2. Ele está se aproximando do número 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Então, você faz um teste aqui, uma tentativa de colocar aqui o valor 2 e verifica como se comporta esse limite, né? Então, você tem aí 6 vezes a tendência do x, que é 2, menos o 7. Você observa que 6 vezes 2 é 12, menos 7, você tem o valor aí 5. Bom, você não obteve nenhum empecilho durante a resolução. O limite é 5. Né? Então, o que poderia ser empecilho? Assim, algum sinal de alerta para que você pudesse analisar melhor o limite. Quando desse 1 sobre 0, ou 5 sobre 0, 10 sobre 0, ou se der 0 sobre 0. Então, você tem que analisar nesses casos. Mas quando você pega a tendência do valor e substitui direto, e não deu nenhum problema, nenhuma situação anormal, esse aqui é o valor do limite, 5. Substituição direta, tá bom? Então, vamos lá para a questão de número 2. Você tem aqui um limite quando x está tendendo a menos 2 do número 20. Bom, o número 20 ele não está dependendo do x, ele é uma constante. Então, a regra do limite nos diz que o limite de qualquer constante é a própria constante. Então, o resultado disso aí já é o próprio 20, né? Sem sombra de dúvidas. Não interessando para qual tendência o x está indo, né? Aqui nesse caso. Então, já está resolvido aqui. O limite é igual a 20. Na terceira questão, nós temos o seguinte. O limite de x ao quadrado menos 25 dividido por x mais 5, com x tendendo ao valor menos 5. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, como eu disse anteriormente, é fazer a substituição direta. O x está tendendo para o menos 5. Então, você faz isso, né? Menos 5 ao quadrado menos 25 dividido por menos 5 mais 5. Bom, o menos 5 ao quadrado dá 25. Com menos 25, dá 0. E menos 5 com mais 5 é 0. Quando der isso aqui, se chama uma indeterminação. Então, isso aqui não é o resultado do limite. Você vai precisar fazer uma análise melhor aqui na sua função, tá?
E aí que vai entrar os produtos notáveis. Por quê? Olha só, você faz assim, observa que isso aqui está parecendo ser uma diferença de quadrados, e justamente é uma diferença de quadrados, porque o 25 ele é 5 ao quadrado, né? Então você coloca x ao quadrado menos o 5 ao quadrado, e aqui embaixo x mais 5. Você observou que está com a diferença de quadrados, então, com a tabelinha aqui, você observa que essa diferença de quadrados pode ser convertida em produto da soma pela diferença, né, dos dois valores. Então, você pode colocar aqui, ó, x mais 5 multiplicado pelo x menos 5 dividido pelo x mais 5. Sendo assim, você tem aqui, ó, dois fatores iguais, você pode cancelar e dessa forma você eliminou a indeterminação. Então, x menos 5, né, o resultado aqui, e você já pode substituir. O x está tendendo a menos 5, né? Então você faz a substituição. Menos 5 com menos 5, então deu menos 10. Tá? Olha como é que você tem que ter atenção, porque senão você ia achar que essa aqui é a resposta, né? Mas não é. Essa aqui que é a resposta. Menos 10 desse limite. Tá bom? Vamos agora para a quarta questão. Né? Diz assim, o limite de 6x menos 42 sobre x menos 7, quando x está tendendo ao 7. O que eu falei para vocês? Fazer a substituição direta, né, para fazer a análise. Então, fica 6 vezes 7 menos 42 sobre 7 menos 7. Quanto é 6 vezes 7? 42 menos 42. E aqui 0. Né? Observa que vai dar 0 sobre 0 novamente, que é uma indeterminação. Tá? E o que a gente faz aqui quando acontece isso? Bom, vamos lá. Você vai observar que 6x menos 42, você pode colocar esse fator aqui em evidência, porque o 6 é o MDC entre 6 e 42, máximo divisor comum. Tudo bem? Então, você coloca em evidência aqui o 6. Então, você vai fazer 6, aí o x menos. Né? Qual que é o número que multiplica o 6 para dar o 42? É o 7. Né? Se você fizer aqui a distributiva, você obtém essa função aqui de cima novamente. Tá? É dividido por x menos 7. Olha aí como você eliminou a indeterminação. Né? Então, o resultado disso aí é 6. E aí acabou. O resultado do limite aqui é o valor 6. Tá? Vamos agora para a quinta questão. Bom, a quinta questão, deixa eu ver aqui. Limite de x elevado a menos 3 quando x está tendendo a 0. Tá. O que você faz primeiramente? A substituição direta. Né? Então, 0 elevado a menos 3. Como é que você pode mexer nisso aqui, né, para melhorar? O que seria um expoente negativo? Quando dá um expoente negativo, você inverte, né, a sua base, ficaria 1 sobre 0, e aí eleva ao expoente já trocado o sinal, que no caso aí fica 3. Então, no numerador vai ser 1 ao cubo, 1, e 0 ao cubo, 0. Tá? Só que tem um detalhe aqui importante. Isso aqui é uma tendência que você vai ter que observar do 1 sobre 0, que pode ser tanto mais infinito quanto menos infinito. Aí tá, como é que você vai fazer essa análise aqui? Fazendo os limites laterais, né? Então, observe. Quando você faz esse limite aí, que no caso aí ficou, vamos deixar a variável ainda, 1 sobre x ao cubo. O x está tendendo ao 0 pela esquerda, né? Você vai ter então que vai dar 1. O x aqui está tendendo ao 0 pela esquerda, está se aproximando muito do zero, esse x, só que ele ainda não é zero, ele está para a esquerda, então é um número negativo.
Então, embaixo aqui no denominador, observe, quando você tem um número, por exemplo, assim, ó, menos 0,000 aqui, ó, infinitamente, você vê que ele continua negativo, né? Ainda continua negativo aqui. Então, se você pega 1 e diminui por um número que se aproxima do zero e ainda continua negativo, o resultado vai ser negativo. Ele vai se aproximar, né, do infinito negativo. Tá? E quando você faz análise do limite lateral aqui, quando x está tendendo ao zero pela direita, né, então o número continua positivo. Então seria algo assim, 0,000 infinitamente aqui, mas ele está se aproximando do zero, mas ele é um número positivo, né? Então, se ele é um número positivo embaixo, está se aproximando do zero, então o resultado vai ser mais infinito. O que eu quero dizer aqui nesse sentido? Bom, você está aqui com a sua reta real e o zero está aqui. Fazer a análise do limite lateral é você se aproximar do zero pela esquerda, que é esse caso aqui, ó, ou você se aproximar do zero pela direita, que é esse caso aqui. Então, observe que quando você se aproxima do zero pela esquerda, o número continua sendo negativo. Vamos supor que aqui é o menos 1 e aqui é o mais 1. O número continua sendo negativo. Ele está muito próximo do zero, mas continua sendo negativo, que é esse caso. Então, 1 dividido por um número muito próximo do zero, mas ainda negativo, é menos infinito. E 1 dividido por um número que se aproxima do zero, mas ainda continua positivo, é o mais infinito. E o que você analisa aqui nesse caso? Se os limites são diferentes, os limites laterais são diferentes, você pode afirmar que o limite não existe. Então, essa aqui é a resposta para a quinta questão. O limite não existe porque os limites laterais são diferentes. Tá bom? Agora vamos fazer a sexta questão. Você tem aí o limite de x ao quadrado menos 49 dividido por x menos 7. O x está tendendo a 7. Primeira coisa a ser feita, que vocês já sabem, né, é colocar a substituição direta. Observe que 7 ao quadrado é 49, com menos 49 dá 0. E 7 menos 7 é 0. Novamente aqui você tem a indeterminação. Então você vai precisar fazer a análise novamente, né? Então vamos lá. Olha aqui novamente o produto notável, né? X ao quadrado, quem é o 49? É 7 ao quadrado. E aqui embaixo, x menos 7. Então, vejam, você desenvolve novamente aqui, ó, x ao quadrado menos 7 ao quadrado. A ao quadrado menos b ao quadrado. Então, vai ser x mais 7 e x menos 7, nesse caso aqui. X mais 7 vezes o x menos 7 sobre x menos 7. Observe que você eliminou a indeterminação, cancelou aí, né? Então ficou o resultado x mais 7. E agora você faz a substituição, que o x está tendendo a 7. Né? Então, 7 mais 7, você tem que é igual a 14. Tá? Então esse é o resultado do limite para a sexta questão aqui nesse caso. Tá bom? Agora vamos para a sétima questão. A sétima questão, deixa eu ver. É x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1 com x tendendo a 1. Então, vamos lá. O limite de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1 com x tendendo a 1. Então, a regra não muda, né? Faça a substituição direta para fazer essa análise. Tá? Então, 1 ao quadrado mais 1 menos 2 sobre 1 menos 1. Então, 1 ao quadrado é 1. 1 com mais 1 é 2. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Novamente, aqui a indeterminação.
Então, vamos agora colocar artifícios aqui para que você possa eliminar essa indeterminação. Quando você tem uma função assim, em cima, que você observa que quando você coloca a tendência do limite e ela zera, significa que esse valor aqui é raiz dessa função. Tá? Se é raiz da função, então você pode dividir por x menos a raiz, que você vai ter a outra função, que é o quociente, vai ser o quociente multiplicado pelo divisor, que vai dar o seu dividendo. Não vai ter resto aqui, o resto vai ser zero. Você vai fazer aquele famoso algoritmo da divisão, que é pegar aqui o seu numerador e dividir, né, por x menos aquele valor que está zerando a função, que no caso aí é x menos 1. Então você procede aqui a essa divisão para verificar qual é o seu quociente aqui. Tá? Então, x² dividido por x vai ficar x. Aí você faz a operação inversa. Multiplica x vezes x, x². Ele vem para cá com o sinal trocado, né? Então, menos x². Veja, x vezes menos 1, você vai obter menos x. Então, ele vem para cá mais x. Sempre com o sinal trocado aqui para a parte do dividendo, né? Então, você cancela aqui, que zerou, né? X mais x você vai ter 2x menos 2. E você prossegue a divisão novamente. 2x, aqui você vai colocar mais o 2, né? Porque você vai ter que obter esse aqui, quando você faz aqui a divisão. 2 vezes x é 2x, né? No caso esse, mas ele vem para cá com o sinal trocado, menos 2x. Veja, 2 vezes menos 1, menos 2. E ele vem para cá com o sinal trocado, mais 2. Observe, então, que zerou tudo. Então, o resultado de x mais 2 multiplicado por x menos 1 dá exatamente o polinômio aqui de cima. Então, você já pode fazer essa mudança aqui na análise do limite. Então, você reescreve, né? Limite, no caso, de x mais 2 vezes o x menos 1 sobre o x menos 1, né? O x tendendo a 1. Tá? Então, veja que esse polinômio aqui é exatamente igual à multiplicação desses dois binômios aqui. Tá? No caso, você acaba de eliminar a indeterminação. Né? Cancela os dois. O resultado é x mais 2. Então, você já pode fazer a substituição no lugar do x, que ele está tendendo a 1. Então, é 1 mais 2. Nesse caso aí, você tem 3 como resultado. Tá bom? Então, está aqui a questão 7. Vamos agora para a questão 8. Você tem aí o limite de 3x² menos 17x mais 20, dividindo aí por 4x² menos 25x mais 36, quando x está tendendo ao número 4. Tá? Para facilitar aqui, eu vou fazer direto logo, né? Para analisar se vai dar 0 sobre 0, porque isso aqui vocês podem fazer, no caso aí, em sala de aula mesmo, né? Para a gente poupar tempo, eu vou utilizar aqui a calculadora para a gente poupar tempo. E você substitui aqui direto, né, o 4. No caso, vai ficar 3 vezes o 4² menos 17 vezes o 4 mais o 20. Observe que deu 0. Então, você já conclui que o 4 é raiz desse polinômio aqui de cima. Né? Já já a gente vai fazer a divisão. Aqui você faz a mesma coisa também. 4 vezes o 4² menos o 25 vezes o 4 mais o 36. Deu 0 também. Então está aqui, ó, 0 sobre 0 é a sua indeterminação. Beleza.
Agora você vai pegar e fazer aqui o algoritmo da divisão, né? 3x² menos 17x mais 20, e dividir pelo x menos 4. Como você observou que esse aqui também deu zero, então você faz a mesma coisa para o denominador. 4x² menos 25x mais 36, você vai dividir pelo x menos 4. Tá? Vamos fazer aqui primeiramente. Bom, 3x² por x dá 3x, né? 3x vezes x, 3x² vem para cá com o sinal trocado. Menos 4 vezes 3x dá menos 12x, vem para cá mais 12x. E aí você cancela aqui, né? 12 com menos 17 vai ficar menos 5x mais o 20. E aí vamos lá, então aqui vai ficar menos 5 no caso, né? Porque menos 5 vezes x é menos 5x. Quando ele vier para cá, mais 5x. Menos 4 vezes o menos 5 dá 20 positivo. Vem para cá, menos 20. Cancela aqui, aqui, ó. Zerou, né? Vamos aqui para o outro lado, que é a parte do denominador. 4x² por x, 4x. Então, 4x vezes x vai dar 4x². Vem para cá com o sinal trocado. Menos 4 vezes 4x, menos 16x. Então, vai para cá mais 16x. Cancela, né? Então, 16 menos 25 aqui vai ficar menos 9x, mais 36. Então, aqui menos 9, né? Menos 9x, vem para cá mais 9x na multiplicação. E aqui, ó, menos 4 vezes menos 9 vai dar mais 36. Então, vem para cá menos 36. Cancelou, cancelou. Também aqui, zerou. Então, você observa que o numerador aqui ele pode ser trocado pela multiplicação desses dois aqui, já que o resto é zero. Tá? E o denominador pode ser trocado por esses dois aqui também. Então, a gente vai fazer aqui, reescrever, né? O limite vai ficar 3x menos 5 vezes o x menos 4. E embaixo, 4x menos 9 vezes o x menos 4. E o x está tendendo a 4. Né? Veja, eliminou a indeterminação. Você teve aqui 3x menos 5 e 4x menos 9. Você repete aqui. E agora você testa novamente, né, a tendência do x4 para cá. Então você coloca 3 vezes 4 menos 5 sobre 4 vezes 4 menos 9. Nesse caso aí você observa que quanto é 3 vezes 4? 12 menos 5, 7. 4 vezes 4, 16 menos 9, 7. Quanto é 7 por 7? É 1. Então está aqui o resultado do limite. É 1 da questão 8. Tá bom? Vamos agora para a questão 9. Você tem assim, o limite de x ao cubo sobre x, com x tendendo a 0, que é igual. Aí você tem x² vezes x, você pode desmembrar aqui, ó, x ao cubo em x² vezes x, dividido por x. Aí você cancela aqui, né, que é igual x². Agora aqui, ó, você faz a substituição direta, o x está tendendo a 0. Então fica 0², que é igual a 0. Bom, o resultado 0 é o seu limite mesmo. Não deu nenhuma indeterminação e nem uma análise de limite lateral. Né? Já foi direto para o 0. Então essa é a resposta. Vamos analisar agora a questão 10. Tá? Você tem assim, limite de x mais 2 no numerador, e aqui raiz de 2 menos x mais x.
o x está tendendo para o menos 2. Bom, aqui você tem uma situação um pouco diferente, né? A gente precisa analisar o que a gente vai fazer nesse caso. Porque quando você substitui direto aí, ó, menos 2 mais 2, e colocar aqui, ó, 2 menos o menos 2, mais o menos 2, olha o que vai acontecer. Menos 2 mais 2 é 0. E aqui embaixo, raiz de 4 menos 2. Então, é 0. Raiz de 4 é 2 menos 2, 0. Deu a indeterminação. Certo? Agora, para a gente resolver essa situação aqui, a gente vai fazer um outro artifício, que é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado daquele que tem a raiz. Olha aqui, ó. Você tem a raiz aqui sobre 2 menos x mais x. Então, para você entender o que seria essa questão de conjugado, aí eu vou dar um exemplo aqui, né? Até lá do terceiro ano do ensino médio, você tem, por exemplo, raiz de 2 mais i, né? Número complexo. Qual seria o conjugado desse cara aqui? É só você trocar o sinal, né, daquele número que pode causar uma certa dúvida, né? No caso aqui é o raiz de 2, que ele é um número irracional. Então, esse i mais raiz de 2 mais i, pode ser convertido também em i mais raiz de 2. Então, o conjugado dele seria o i menos raiz de 2. Tá? Então, veja, facilitaria lá na hora para você multiplicar um pelo outro e eliminar, né, essa raiz aqui. A mesma coisa aqui também. Você poderia pegar e trocar o sinal também do número complexo aqui, né, do i. Ficaria raiz de 2 menos i. Né? E para se igualar aqui, você teria que ter a multiplicação por menos 1. Tá? Então, a gente vai fazer esse tipo de artifício quando precisar. Né? Ou multiplicando por menos 1 em cima ou embaixo, ou multiplicando pelo conjugado. Tá? Que é esse caso daí. Então, no caso aqui, vamos lá. Você tem em cima o x mais 2. Embaixo você tem o raiz de 2 menos x mais x. Qual seria o conjugado do de baixo? O conjugado seria você pegar e trocar só um dos sinais aqui. Né? No outro sinal aqui vai ficar raiz de 2 menos x menos o x. E embaixo você faz um exatamente igual a esse também. 2 menos x menos x. Tá? Não esqueça de colocar entre parênteses para não confundir. Tá bom? Então, o que você vai fazer agora aqui? Ó? Vamos observar. Você vai fazer uma distributiva. Né? Então, a gente vai fazer assim. Manter aqui o de cima, porque a gente ainda vai fazer aqui a distributiva nesse caso aqui de baixo. X mais 2 vezes o raiz de 2 menos x menos x. E aqui você cai na questão do produto notável. Veja que é o produto da soma pela diferença. Olha aqui, ó. Soma pela diferença. É esse caso aqui, ó. Tá? O A é como se fosse o raiz de 2 menos x. O B é como se fosse o x. Olha aí. Tá? O B é como se fosse o x. Então, ele vai dar esse resultado aqui. Então, a gente já vai desenvolver. Tá? Então, vai ficar raiz de 2 menos x ao quadrado menos esse outro, que é o x ao quadrado. Tá aí. Se vocês não perceberam que é o produto notável, vocês observam a semelhança aí. Raiz de 2 menos x, ele se comporta como se fosse o A. Olha, todo esse resultado é como se fosse o A, mais o x como se fosse o B. Aí ele mesmo de novo, né, o A menos o x, que é
se comporta como se fosse o b. E o resultado é o a ao quadrado, ou seja, aquilo que era o a ao quadrado, menos o x ao quadrado. Tá aqui o caso, né? Então, aqui você vai agora fazer esse desenvolvimento. Tá? Você vai repetir aí o de cima. E aqui embaixo, veja, quanto é que dá a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado? Você pode simplificar aqui, ó, esse índice com esse expoente. Vai ficar o 2 menos x aí de dentro, né? Menos o x ao quadrado. Tá? E agora vamos fazer uma tentativa aqui de substituição, quando x está tendendo a menos 2, né? Vamos lá fazer essa tentativa de substituição. Então, aqui, ó, a gente nem precisa desenvolver para cá, porque aqui já vai dar zero. Ó, menos 2 mais 2 é zero. Em cima já vai dar zero, a substituição direta. E se a gente fizer aqui embaixo? Vamos fazer uma tentativa aqui embaixo. Aqui já vai dar zero, né? Então, 2 menos, quem é o x? Ele é menos 2, né? Menos o menos 2 ao quadrado. Então, aqui em cima você sabe que é zero. E aqui, ó, 2 mais 2 é 4, menos 2 ao quadrado é 4. Então, ainda daria a indeterminação. Aqui, ó, já deu de novo uma indeterminação. Então, a gente precisa verificar esse polinômio aqui de baixo. Porque se deu zero, significa que o menos 2 é raiz dele, né? Então, o que é que você faz? Você vai pegar esse polinômio aí, né? Vamos ajeitar ele aqui para ficar na ordem. Vai ficar menos x ao quadrado, menos x e mais o 2. Veja que é o mesmo, tá? Não tem mudança nenhuma aqui, é o mesmo. Aqui, ó, menos x quadrado, menos x e mais 2. Aí eu vou dividir por x menos a raiz. X menos a raiz, porque essa é a regra. X menos, qual é a raiz? Menos 2. Então, você reescreve isso aqui, vai ficar menos x ao quadrado. Vou tirar isso aqui. Menos x mais 2 dividido por x mais 2. Tá? E agora a gente vai fazer essa divisão aqui. Tá? Então, menos x ao quadrado, aqui vai ficar menos x vezes x, menos x quadrado. Vem para cá trocar o sinal, mais x quadrado. Menos x vezes 2, menos 2x. Vem para cá, mais 2x. Cancela aqui. 2x menos x fica o próprio x mais 2. Ó, é igual, né? Então, vai dar 1. Então, 1 vezes x, x, vem para cá com o sinal trocado. E 1 vezes 2, 2, vem para cá com o sinal trocado. Cancelou, cancelou, zerou tudo aqui. Tá? Então, aquele denominador lá, o 2 menos x quadrado, ele vai ser justamente a multiplicação do x mais 2 com menos x mais 1. Então, você vai reescrever o limite fazendo isso, né? Então, o limite de x mais 2 vezes a raiz quadrada de 2 menos x menos o x sobre... Aí você não coloca mais isso, mas coloca isso aqui, né? X mais 2 vezes o menos x mais 1. Com o x tendendo a menos 2. A tendência do limite ela não muda, tá? Fica aqui. Veja que você eliminou aqui uma indeterminação, tá? Você fez aqui a eliminação. E agora você pode aproveitar o espaço aqui em cima. O limite de raiz de 2 menos x menos o x sobre o menos x mais 1. Tá? Com o x tendendo a menos 2. Será que se a gente fizer a substituição agora, já vai dar o resultado? Não vai cair em uma nova indeterminação?
É isso que você vai ver, porque se não cair numa nova determinação, então já é o resultado do limite. Né? Então vamos lá. Limite de raiz de 2 menos, aí você substitui, o x é menos 2. Tá? Menos, você substitui, menos 2, né? Fecha tudo. Aí menos quem é o x é menos 2, mais 1. Tem que tomar muito cuidado, né, para não errar a questão do sinal aí. Agora vamos resolver, né? Aqui, ó, veja. Quanto é 2? Aqui é menos com menos vai dar mais. 2 mais 2, 4, né? Raiz de 4. Aí aqui, ó, jogo de sinal. Mais 2. Menos com menos dá mais, né? Então é 2 com mais 1. Pronto, ó. Raiz de 4 é 2, com mais 2 é 4. E 2 mais 1 é 3. Pronto. Chegamos ao resultado do limite da 10ª questão. Né? Aqui. 10ª questão. Partiu disso aqui, deu um pouco mais de trabalho, né? Vocês perceberam aí, né? E chegamos até aqui. Tá? Agora vamos para a 11ª questão. Nossa, é um limite gigante aí. É uma polinômio, na verdade, gigante. Então vamos lá. O limite de x à quarta menos x ao cubo menos x quadrado mais 5x mais 4. Aí aqui x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 5x mais 2, com o x tendendo a menos 1. Então vamos lá. Né? A primeira coisa que você vai fazer, já falei, né, é fazer a substituição direta. Né? Como eu quero poupar tempo, eu já vou fazer aqui na calculadora. O x está tendendo aí a menos 1, então eu coloco aqui, ó, menos 1 elevado à quarta, menos, lembre que como o menos 1 é número negativo, eu sempre coloco entre parênteses aqui na calculadora. Né? Então, menos 1 ao cubo, menos, aqui, ó, menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes o menos 1, mais o 4. Ó, deu 0. Então, aqui o resultado deu 0. Já sei que o menos 1 é raiz, né, desse polinômio aqui que está no numerador. Vamos fazer a mesma coisa agora aqui para baixo. Substituição direta. Menos 1 ao cubo, mais 4 vezes o menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes o menos 1, mais o 2. Deu 0 também. Então, você está aqui diante da indeterminação. Beleza. O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai fazer a divisão do polinômio, dos dois polinômios, né, já que deu 0 sobre 0, por essa raiz aqui. Né? No caso, x menos ela, que é exatamente a regra. Né? Que você estuda lá em polinômios, acho que é terceiro ano do ensino médio, né? Polinômios, com regra de D'Alembert. Tem várias lá, né? Teorema do resto, um monte de coisa. Então, x à quarta menos x ao cubo menos x quadrado mais 5x mais 4 dividido por... Veja que é x menos a raiz. Então, x menos o menos 1 vai dar x mais 1. Tá? A regra é ser x menos a raiz. A raiz é menos 1. Então, você lembra, né? X menos a raiz. Mas como a raiz ela é menos 1, é por isso que vai dar x mais 1. Tá? Então, vamos lá. Dividido aqui por x mais 1. X à quarta dividido por x, aqui nesse caso, vai dar x ao cubo. X ao cubo vezes x. X à quarta vem para cá com o sinal trocado.
x ao cubo vezes 1, x ao cubo, vem para cá, com sinal trocado, menos x ao cubo, né? Corta, corta, vai ficar menos 2x ao cubo. Repete tudo, tá? Menos x ao quadrado, mais 5x mais 4. E você volta a fazer a divisão. No caso é menos 2x ao cubo, então aqui vai ficar menos 2x ao quadrado, tá? Aí você retorna aqui, né? Faz a operação inversa. Menos 2x ao quadrado vezes o x dá menos 2x ao cubo. Então vem para cá com o sinal trocado, mais 2x ao cubo. Menos 2x quadrado vezes 1 é o próprio menos 2x quadrado. Vem para cá, mais 2x quadrado. Né? Cancela aqui, zerou. Então, mais 2x quadrado menos o x quadrado dá 1x ao quadrado. Mais 5x mais 4. Aí você volta para cá e faz a divisão. Né? Então vai ficar, no caso aqui, mais o x. Porque mais x vezes x, x quadrado. Vem para cá, menos x quadrado. Mais x vezes 1 dá mais x. Vem para cá, menos x. Tá? Cancelou aqui, aqui. 5x menos x, 4x mais o 4. Tá? Aí ó, aqui, ó, divide aqui, vai ficar, então, mais o 4. Mais 4 vezes o x, 4x vem para cá com o sinal trocado. E mais 4 vezes 1 é 4 que vem para cá com o sinal trocado. Lembre-se que aqui vai ter que dar zero, porque você verificou que lá, né, deu zero aqui, né? Deu zero quando você substituía a raiz. Então, significa que ela é a raiz desse polinômio. Então, é obrigatório que dê zero aqui. Se não deu zero aqui, você errou em algum momento aqui do cálculo ou na substituição aqui da variável para não ter dado zero. Tá? Beleza. E nós vamos fazer a mesma coisa para o de baixo. Né? Aqui nesse de baixo, que nós não fizemos. Né? Bom, esse primeiro aqui, eu vou até grifar aqui, né? Tá? Vou aproveitar esse espaço aqui para fazer a divisão do outro polinômio. Então, vamos lá. X ao cubo mais 4x quadrado mais 5x mais 2 dividido por x menos a raiz, que no caso a gente viu que é x mais 1. Então, vamos lá. Aqui, ó, x ao cubo dividido por x. X ao quadrado. Multiplica x, fica x ao cubo, vem para cá com o sinal trocado. X ao quadrado vezes 1, x quadrado. Vem para cá com o sinal trocado, menos x quadrado. Né? Cancela aqui. 4x quadrado com menos x quadrado vai ficar 3x ao quadrado. Repete tudo. E torna a fazer a divisão. Mais 3x. 3x vezes x, 3x quadrado. Vem para cá com sinal trocado. 3x vezes 1, 3x vem para cá, menos 3x. Cancelou. 5x menos 3x, 2x mais 2. E no caso aqui é mais 2, né? Mais 2 vezes x. 2x vem para cá com sinal trocado. 2 vezes 1, 2. Vem para cá com sinal trocado. Está aqui. Zerou. Está aqui a parte do denominador, né? Então, nós vamos reescrever esse limite aí, ó, colocando, né, esses novos valores. Então, limite, aí você vai substituir esse aqui por essa multiplicação. Aqui, esse cara aqui é exatamente a multiplicação desses dois. Então, vai ser x mais 1 vezes o x ao cubo menos 2x quadrado mais o x mais o 4. Tá? E aqui também, x mais 1 vezes o x quadrado mais o 3x mais o 2. Tá? O x está tendendo a menos 1. Pronto. Vamos continuar aqui. Bom, aqui você cancela, porque já eliminou essa indeterminação. Mas vamos agora substituir novamente para ver como se comporta o limite. Tá? Vamos lá. Temos que fazer isso aqui, essa verificação. Você eliminou a indeterminação.
Mas se ainda ela estiver aqui, ela pode voltar a ser lá na divisão de novo, né? Isso que a gente vai ver. Então, x ao cubo. Vamos lá. Menos 1 ao cubo. Menos 2 vezes o menos 1 ao quadrado. Mais o menos 1 mais o 4. Ó, deu 0. Então, novamente, vai ser... se ela está repetindo aqui é porque ela é raiz dupla, né? Desse polinômio lá, inicial. Então, aqui, ó. Vamos ver se dá 0 também embaixo. Menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes o menos 1, mais o 2. Ó, deu 0. Então, você está diante novamente aqui de uma indeterminação. Repare que eu estou fazendo passo a passo, eu não estou pulando nenhum passo assim para facilitar o cálculo de vocês aí por outros métodos, né? Porque eu poderia muito bem utilizar outra formulação do limite aqui, que é regra de Hospital, né? É uma outra forma aqui, que já desvirtuaria o ensino, né? Você pode utilizar a regra de Hospital, vai depender do professor. O professor Fábio, eu não sei, ele que vai dizer para vocês aí da forma como eles querem, como ele quer, no caso, né? Então, se ele disser, façam pelo Hospital, aí você faz. Não, faça pelo método da divisão, do algoritmo da divisão. Então, é por esse método aqui. Entendeu? Então, isso aí fica a cargo do professor da disciplina, tá? Eu só estou fazendo aqui o modo mais passo a passo que existe, né? Para essa questão do limite. Você viu que o x, quando você substitui o menos 1, ele zerou, né? Então, significa que ele é a raiz dos dois de novo. Então, vamos lá. Vai dar um trabalhinho? Vai, mas tem que fazer. X ao cubo menos 2x ao quadrado. Opa, x ao quadrado mais x mais 4 dividido pelo x mais 1, tá? Que é x menos a raiz. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, né? Vezes x ao cubo menos x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x quadrado. Então, menos x quadrado. Tá? Cancelou aqui. Ficou menos 3x ao quadrado. Quando você soma aqui, eu vou fazendo também um pouquinho mais rápido, porque você sabe que quando você tem sinais iguais, você soma e conserva o sinal, né? Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Mais x mais 4. Tá? Volta a fazer a divisão. No caso aqui, menos 3x. Aí, menos 3x vezes x, menos 3x quadrado. Então, vai para cá mais 3x ao quadrado. Menos 3x vezes 1, menos 3x. Então, vai voltar para cá mais 3x. Cancelou, cancelou. Mais 3x mais x dá mais 4x, mais o 4. E aí, ó, divide novamente aqui, vai ficar mais 4. 4 vezes x, 4x, troca aqui o sinal. 4 vezes 1, 4, aqui troca aqui o sinal. Então, zerou. Ou seja, teria que zerar mesmo, já que a gente viu que era a raiz aí. Tá, vamos fazer a mesma coisa para o denominador, né, nesse caso aí. Então, você tem aí x ao quadrado mais 3x mais 2, aí divide por x mais 1. Tá? Então, aqui você tem x quadrado por x, x vezes x, x quadrado, troca o sinal. X vezes 1, x menos x. Cancelou, 2x mais 2. Divide aqui, mais 2, né? Ó, 2 vezes x, 2x, troca o sinal. E 2 vezes 1, 2, troca o sinal para cá. Zerou também. Olha aqui, a parte de baixo. Então, você vai reescrever o limite, né? O limite. Agora, nesse caso aqui, você vai substituir por essa multiplicação desse polinômio com esse binômio. Então, você vai ter x mais 1 vezes o x quadrado menos 3x mais o 4. O x está tendendo a menos 1. E aqui o x mais 1 novamente, vezes o x mais 2. Tá? E agora você elimina novamente
a indeterminação nesse caso, né? E você vai fazer a tentativa aqui, ó, e verificar, substituindo direto aí o menos 1. Então vamos lá, menos 1 ao quadrado menos o 3 vezes o menos 1 mais o 4. E aqui, menos 1 mais o 2. Bom, aqui de baixo já não vai dar zero, né? Bora ver em cima. Menos 1 ao quadrado dá 1. Jogo de sinal, mais 3. E mais 4. E aqui, menos 1 mais 2 é 1. 1 mais 3 é 4, mais 4 é 8. E 1 embaixo não precisa, então chegamos ao resultado final, que é o 8. Né? Daqui do resultado da 11, né? Olha só. O limite inicial, todo o passo a passo que a gente fez, até chegar, né, no resultado final, que é 8. Tá? Deu um trabalhinho essa, né? Vamos agora para a 12. Tá? Eu vou dividir esse vídeo em dois. Eu vou fazer a primeira parte, as 15 primeiras, né? E depois eu vou, em outro momento, fazer as outras 15. Tá? Para não ficar tão extenso cada vídeo aí. Então vamos lá, 12. Você tem aqui, bom, pelo que eu estou vendo, vai ser grande também, né? X à quarta mais 4x ao cubo mais x quadrado menos 12x menos o 12 dividido pelo 2x ao cubo mais 7x ao quadrado mais o 4x menos o 4, com o x tendendo a menos 2. Então, primeira coisa a ser feita, vocês já sabem, né? Vamos lá aqui. Substituir diretamente aí a variável menos 2 elevado a... menos 2 elevado à quarta mais 4 vezes o menos 2 elevado ao cubo mais o menos 2 ao quadrado menos 12 vezes o menos 2 menos 12. Zero. Zero aqui em cima. Já sabe que ele é a raiz, né? X menos menos 2. E aqui, ó, 2 vezes o menos 2 ao cubo mais 7 vezes o menos 2 ao quadrado mais 4 vezes o menos 2 menos 4. Zerou também. Tá? Então, vamos lá proceder o que a gente já tem que fazer, né? Que é pegar aqui e dividir pelo x menos a raiz, né? Para fazer x à quarta mais 4x ao cubo mais o x ao quadrado menos 12x menos 12 dividido aí pelo x mais 2, né? Que é x menos menos 2. Então, vamos lá. X à quarta por x, x ao cubo. X ao cubo vezes x, x à quarta, sinal trocado para cá. Aí, você tem 2x ao cubo aqui, né? Multiplicação. Vem para cá, menos 2x ao cubo. Cancela aqui. Quanto é 4x ao cubo menos 2x ao cubo? É 2x ao cubo. Repete tudo. Aí, de novo. No caso aqui, você vai ter 2x ao cubo, né? Então é mais 2x ao quadrado, que aí vai igualar. X ao quadrado vezes x, 2x ao cubo. Sinal trocado para cá. 2x quadrado vezes 2, 4x quadrado. Vem para cá, menos 4x quadrado. Cancelou de novo. 1x quadrado menos 4x quadrado vai dar menos 3x ao quadrado. Aí, menos 12x menos 12. Volta lá a divisão. Para dar menos 3x quadrado, tem que ser o menos 3x aqui. Né? Menos 3x vezes x, menos 3x quadrado, troca o sinal para cá.
Menos 3x vezes 2 vai dar menos 6x, então vai para cá mais 6x. Cancelou, né? 6 menos 12 menos 6x menos 12. E aqui você coloca o menos 6, né? Menos 6 vezes x, menos 6x, troca o sinal para mais 6x. Menos 6 vezes 2 dá menos 12, vem para cá mais 12. Zerando, então, conforme você esperava. Tá? Então, o numerador está aqui. Você vai substituir esse aqui pela multiplicação desses dois. Vamos agora verificar o denominador. Né? Denominador você tem aí 2x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 4x menos 4 dividido aí por x mais 2. Tá? 2x ao cubo. X aqui, então vai ficar 2x ao quadrado. 2x quadrado vezes x, 2x ao cubo menos 2x ao cubo. Tá. Aí 2 vezes 2x quadrado dá 4x quadrado. Vem para cá, menos 4x ao quadrado. Cancelou. 7 menos 4 vai dar 3, né? X ao quadrado. Mais 4x menos o 4. Aí no caso aqui, mais 3x, né? 3x vezes x, 3x quadrado. Sinal trocado. 3x vezes 2, 6x, né? Aqui, sinal trocado, menos 6x. Cancelou. 4 menos 6 menos 2x menos 4. E aí você coloca aqui menos 2. Menos 2x, aqui ó. Menos 2 vezes x mais 2x. Menos 2 vezes 2 menos 4, vem para cá mais 4. Ó, zerou tudo aqui. Tá? Então essa aqui é a parte do denominador. Então a gente vai agora reescrever, né, esse limite aí, fazendo essa substituição. Então o limite, no caso aí, em cima vai ficar x mais 2, né, vezes aí o x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 3x menos 6. E embaixo também, que é aqui, x mais 2 vezes o 2x quadrado mais 3x menos 2. O x continua tendendo a menos 2. Aqui você pode cancelar, né? E aí você faz uma nova tentativa para analisar como é que vai se comportar esse limite, né? Foi, como eu falei no início, substituição direta e já saiu da indeterminação, já vai dar o resultado, né? Vamos lá. Aqui você vai pegar menos 2 ao cubo, mais 2 vezes o menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes o menos 2, menos 6. E aqui 2 vezes o menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes o menos 2, menos 2. Foi aquilo que eu estava fazendo na calculadora, né? Mas vai que o professor não ceda, diga para vocês não utilizarem calculadora na hora da prova. E aí vai ter que fazer manual, né? Então, no caso aqui, ó, vamos tomar cuidado que menos 2 é base negativa elevada a expoente ímpar dá negativo. Então, aqui menos 2 ao cubo é menos 8. Aqui, no caso, menos 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 2, 8. Então, é mais 8. Aqui, no caso, ó, menos com menos é mais. 3 vezes 2, 6. E menos 6 aqui. Então, aqui vai dar 4, né, vezes 2, 8. Jogo de sinal, 3 vezes 2, 6, mais 6 no caso aí, né? Não, desculpa, menos 6, né? E menos 2. Aqui, ó, cancelou, 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 cancelou. 0. 8 menos 6 é 2, menos 2, 0. Novamente, uma indeterminação aqui, ó. Então, você vai pegar isso aqui, fazer o mesmo processo, né? Dividir pela x menos a raiz. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x menos 6 dividido por x mais 2. E depois fazer a mesma coisa com o de baixo, porque também zerou, né? 2x ao quadrado mais 3x
menos 2 dividido aí por x mais 2. Vamos fazer aqui primeiramente. X ao cubo, x, então vai ficar x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao cubo, troca o sinal. Aqui no caso agora é 2x quadrado, vem para cá, menos 2x quadrado. Interessante, cancelou os dois, né? Às vezes acontece. Né? Você cancela sempre quando é o oposto. Aí fica menos 3x menos 6. E aqui no caso vai ficar menos 3, menos 3x. Para cá mais 3x. Menos 6, ó. No caso aqui mais 6. Cancelou, zerou aqui. Novamente, o próximo numerador. E aqui? 2x quadrado por x, 2x. No caso aqui troca o sinal. 4x, vem para cá menos 4x. 3 menos 4 menos 1. Menos x menos 2. Menos x menos 2. Agora é o seguinte, vamos verificar aqui que tem que dar menos x, né? Então vai ficar menos 1. Menos 1 vezes x menos x. Vem para cá mais x. Menos 1 vezes 2 menos 2. Vem para cá mais 2. Zerou. A parte do denominador está aqui. Então vamos lá. No caso aqui, vamos reescrever o limite, né? Esse limite que era x ao cubo mais 2x quadrado menos 3x menos 6 vai ficar a multiplicação desses dois aí, ó. X mais 2 vezes o x ao quadrado menos 3. E aqui embaixo, x mais 2 multiplicado por 2x menos 1. X menos 1. Com x tendendo a menos 2. Ó, cancelou aqui, ó. Eliminou a indeterminação, nesse caso. E aí você volta a fazer a substituição direta, para ver como é que se comporta, né? Então, menos 2 ao quadrado, menos 3, dividido por 2 vezes o menos 2, menos 1. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 3 é 1. E 2 vezes menos 2 ele é menos 4, com menos 1 dá menos 5. Então a resposta aqui, ó, esse menos não fica aqui de baixo, ele fica fora. Menos 1/5. Tá? Resposta final. Então, remontando aqui todo o nosso cálculo, né, aqui, desde lá de cima, tá aqui, o resultado desse limite aqui dá 12, né, aqui, o resultado de tudo isso daqui é menos 1/5, tá bom? Vamos agora fazer a questão 13. Tá? Então vamos lá. O limite de 1 sobre x ao quadrado quando x está tendendo a zero. Olha só, bem pequenininha essa, né? Aqui você vai verificar o seguinte. O x está sendo elevado ao quadrado, então qualquer número elevado ao quadrado sempre vai ser um número positivo. Ou seja, se o expoente aqui do x ele é par, né? Vai ser 2, 4, 6, 8 e tal. Então, esse resultado aqui de baixo, não importa quem seja o x, tanto faz ele ser negativo quanto positivo, ou seja, a análise do limite lateral aqui, se eu fizesse, tanto faz ele ser 0 se aproximando pela esquerda ou 0 se aproximando pela direita, vai dar sempre um número positivo. Tá? Então, você faz aqui a substituição direta, 0 ao quadrado, 1 sobre 0, que você já sabe que está se aproximando aqui somente pelo lado positivo, né? Que x ao quadrado é positivo. Isso aqui é o quê? Mais infinito. Então, aqui o limite ele existe e é mais infinito. Tá? Vamos agora para a questão 14. O limite de raiz de menos x
menos x mais 2. Quando o x está tendendo a menos 4. Bom, nesse caso aqui, estou até vendo se está certo mesmo, né? É isso aí mesmo. X tendendo a menos 4, com a raiz quadrada menos x mais 2. Então, a gente já pode fazer a substituição direta, né? Olha, raiz quadrada de menos, quem é o x? É menos 4, está tendendo a menos 4. Né? Menos o x, que no caso é menos 4 de novo, mais 2. Ó, isso aqui está muito simples, então. Raiz quadrada de 4, jogo de sinal, mais 4 mais 2. Raiz de 4 é 2, mais 4 mais 2. 2 mais 4, 6, mais 2 é 8. Ó, isso aqui estava bem simples, né? O limite, nesse caso, não teve nenhuma indeterminação. Era fazer a substituição direta. Né? Então, está aí. E vamos fazer a última por hoje, né, que é a 15. Aí depois eu vou continuar com as outras 15, né? Diz assim, que o limite de 3 menos raiz de 10 menos x sobre x ao quadrado menos 1, com x tendendo a 1. Então, aqui a gente vai utilizar aquele artifício que eu falei para vocês, do conjugado, né? Você tem aqui 3 menos raiz de 10 menos x. Então, o conjugado seria 3 mais raiz de 10 menos x. Né? Se a gente fizer a substituição direta, como é que se comporta isso? É fazer assim, 3 menos raiz quadrada de 10 menos 1 sobre 1 ao quadrado menos 1. Bom, 10 menos 1 é 9, a raiz de 9 é 3. 3 menos 3 é 0. 1 ao quadrado é 1, menos 1 é 0. Pronto, você está com uma indeterminação. Então, você vai ter que utilizar o artifício aqui para eliminar essa indeterminação. Então, o artifício é aquele lá. Tá? Quando acontecer isso aqui, você pega, multiplica pelo conjugado, tanto em cima quanto embaixo. Porque se você multiplicar só no 1, vai dar errado, né? Você tem que manter ele embaixo para não alterar o resultado. Tá? E aqui embaixo, o que já estava lá, né? X ao quadrado menos 1. Então, aqui, ó, vamos desenvolver aqui. Lembre-se que quando eu multiplico pelo conjugado, ele cai nesse caso aqui, ó, né? A ao quadrado menos b ao quadrado, que é a mais b vezes a menos b. Né? Então, eu vou fazer essa multiplicação, vai gerar isso aqui, lá. Então, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Aí menos... Bom, quando duas raízes estão se multiplicando, elas são eliminadas porque o índice é igual ao quadrado lá. Né? Então, fica 10 menos x. Tá? E aqui embaixo eu vou, no caso, colocar ainda x ao quadrado menos 1. Depois eu vou falar sobre esse produto notável. 3 mais raiz de 10 menos x. Então, em cima eu vou desenvolver, né? 3 ao quadrado é 9. Menos 10. Vou tirar aqui, fazer jogo de sinal para eliminar o parênteses. Mais x. Né? Dividido por x ao quadrado menos 1. É um pouco chato repetir tudo, né? Mas para você não se perder é necessário. Né? Aqui, ó, 9 menos 10 é menos 1. Então, vai ficar x menos 1. Certo? Então, aqui, ó, x, 9 menos 10 é menos 1. Então, x menos 1. Agora, esse produto notável aqui, está aquele de novo. Né? É justamente esse. X mais 1, x menos 1. Tá? Aqui 1 ao quadrado é 1.
Então, você faz x mais 1 vezes o x menos 1 vezes o que sobrou. 3 mais raiz de 10 menos x. Agora sim, ó, deu para você eliminar aqui uma indeterminação. Né? O que sobrou aqui em cima quando você cancelou? Sobrou 1. Tá? Aí aqui embaixo, x mais 1 vezes o 3 mais raiz de 10 menos x. Tá. Já dá para eu substituir direto para verificar se não vai dar zero de novo? Já dá. Ó. Então, ficou 1 sobre... O x aqui, ó, qual é a tendência dele? É para 1, né? Então, 1 mais 1 é 2. 3 mais raiz quadrada de 10 menos 1. Então, 1 sobre 2 vezes 3 mais raiz de 9, né, que é 3. Tá aí. Então, veja, continuando esse cálculo aqui, ó. 1 sobre 2 vezes 3 mais 3 é 6. 6 vezes 2, 12. Pronto, chegamos ao resultado. 1 sobre 12 é o resultado do limite da questão 15. Tá? 1 sobre 12. Bom, como a gente resolveu 15 questões aí, né? A gente vai deixar as outras 15 para o outro vídeo. Então, até mais!